Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Emerson Cavalheiro e com muita alegria estamos começando mais um programa Superação e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Você já ouviu falar que psicoterapia é coisa para quem não está bem da cabeça? Ou até mesmo você já ouviu falar que psicoterapia é para quem é louco? Vamos entender um pouquinho disso no Superação de hoje. E para conversar comigo sobre esse assunto tão importante, eu tenho aqui no estúdio a Carolina Pereira, que é psicóloga. Vou chamá-la de Carol. Que bom, Carol, ter você aqui conosco pela primeira vez no Superação. Carol, que alegria receber você aqui no Superação pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional. Bom, eu tenho uma trajetória múltipla, coisa que não costuma ser muito comum, né, da maioria das pessoas. Tenho vários cursos técnicos, transitei pela área da saúde, trabalhei como auxiliar de enfermagem, fiz técnico de nutrição, trabalhei em informática, enfim, uma série de coisas. E a primeira faculdade eu fiz recursos humanos. E aí, como profissional já concursada na época, eu escolhi fazer psicologia, que tinha a ver com recursos humanos. E aí eu acabei ingressando na psicologia, como você anunciou, eu sou psicóloga. Hoje eu atuo profissionalmente como psicóloga clínica, integralmente, né, profissionalmente hoje apenas a área clínica que eu atuo, e também como estudante, né, de medicina, que é estudante também é uma atividade profissional, né? E a psicologia eu fiz a escolha por uma escolha racional, porque eu tinha feito recursos humanos e aí eu pretendi para a área organizacional, palestras, né? Treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção, essas coisas assim, que já era minha formação inicial. E dentro da psicologia eu acabei sendo arrebatada pela clínica, já desde o comecinho, e aí foi delineando para a área clínica mesmo desde o começo, né? De acordo com as disciplinas que iam entrando, com a maneira como eu me relacionava com a faculdade, com os professores e tal, as áreas de interesse, né? E até porque a medicina era uma questão de infância, eu a vida inteira quis fazer medicina, mas eu fui mãe muito cedo e aí eu acabei não fazendo medicina por conta da família, né? Filhos. E a dificuldade também, né, da questão do custeamento, né, de curso de vida, etc. E aí, como eu já tinha esse interesse na área da saúde e as disciplinas de clínica na psicologia foram induzindo, eu acabei sendo arrebatada pela clínica mesmo. Então nós temos aqui uma psicóloga, cultura médica e também profissional da área de recursos humanos. Sua formação inicial foi Em recursos humanos. Sempre gostou de trabalhar com pessoas, Carol? Sempre gostei muito de gente. Olha só. Sempre gostei muito de gente. Eu sou muito, muito curiosa, mas eu percebi depois de, inclusive, alguns anos de atuação, que, na verdade, assim, a minha curiosidade a respeito da coisa sempre tinha a ver com as relações humanas. Então, assim, eu sou muito curiosa, então se me deixar aqui no estúdio, eu vou perguntar, para que é isso? Para que é aquilo? Para que serve? Para que é isso? Ah, mas como é que funciona? Porque eu sou assim, eu sou curiosa. Mas é principalmente como esse ambiente funciona, como que essa dinâmica funciona, como as pessoas se relacionam, né? A minha curiosidade sempre foi essa. E eu só fui perceber isso de verdade depois de anos de atuação, depois de anos de psicoterapia, que é o nosso tempo. Foi assim que eu fui me percebendo como gente, né? Como pessoa nesse processo. E hoje você atua como psicóloga em Taubaté. Em Pinda. Em Pindamonhangaba. Em Pinda, no meu consultório próprio, né?
Hoje meu consultório, hoje não, já tem uns anos na verdade, o meu consultório funciona na minha casa, são ambientes separados, né? Inclusive ruas separadas, esquina, mas hoje, desde o início da pandemia, eu migrei para o consultório em casa, que acaba sendo o sonho da maior parte dos profissionais da psicologia, da psicanálise, é de estar trabalhando em casa. Que legal, gente. A Carol é uma superação, porque, como ela mesma disse, foi galgando espaço, trabalhando, estudando, e hoje é aluna do curso de medicina. Quantos desafios, né, Carol? Nossa, inúmeros. Tem horas assim, que as pessoas perguntam, falam assim, mas como que você conseguiu? Como é que você consegue? Eu falo, não sei. Não sei, essa é a resposta verdadeira. Eu vou fazendo, né? Eu vou fazendo à medida em que eu vou percebendo os caminhos e aí eu vou encontrando e as coisas vão remodelando, né? Então, assim como eu queria medicina quando era criança, a vida me delineou, né? Eu fui aproveitando as oportunidades que foram surgindo no caminho, fui delineando de outra forma. Achei que não ia voltar mais para medicina durante anos de atuação de psicologia. Achei que não voltaria mais para essa ideia inicial e acabei voltando, né? Mas a própria questão da clínica, né? Ela também foi delineando à medida em que as coisas foram acontecendo, que eu fui encontrando e vendo, né, o que encaixava, o que não encaixava. Eu posso extrair dessa sua fala uma lição importante. A vida às vezes nos leva por outros caminhos, mas se nós formos resilientes e tivermos foco, força de vontade, a gente pode chegar no nosso objetivo, no nosso sonho. Segura que você vai responder isso já já. Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco nós voltamos aqui com a Carol Pereira, psicóloga, falando hoje sobre a importância da psicoterapia. Até já! Muito bem, pessoal, nós estamos aqui no Superação, hoje conversando com a psicóloga Carolina Pereira, Carol, que já começou contando um pouquinho da sua trajetória de vida, e ela falou algo muito interessante no primeiro momento, no primeiro bloco, quando nós conversamos sobre a possibilidade de superação. A vida pode nos levar por alguns caminhos, mas se nós formos resilientes e fortes, nós podemos chegar ao nosso objetivo maior. A Carol é um exemplo disso. Hoje ela está cursando medicina, já psicóloga, com bastante experiência, e hoje trilhando esse novo processo, esse novo caminho. Então fala um pouquinho pra gente, Carol. Dá para passar por outros contornos e de repente voltar para aquilo que a gente deseja? Dá. Eu, como pessoa e como profissional da área que acompanho pessoas todos os dias, né? E, inclusive, na questão da experiência, né? Que eu trabalhei no contexto de deficiência há alguns anos, que foi a maior lição de vida, assim, que eu tive na vida, foi trabalhar com deficiência múltipla, e que, inclusive, me fortaleceu isso, né? De que a gente consegue atingir, sim, quando a questão do objetivo é pautada em possibilidades reais. Isso é um parêntese que tem a ver com a questão da psicoterapia, que sempre tudo tem a ver, né? Então, assim, eu só sou quem eu sou hoje também em função de psicoterapia há muitos anos, né? Hoje eu estou em processo de análise, né? Que a gente fala, até por conta de uma questão teórica, isso talvez um dia a gente fale, né, da diferença. Quando eu procurei psicoterapia, lá, menina, mais de 20 anos atrás, procurei por questões de sofrimento, de muita dor, de muita confusão, de separação e etc. E que naquele contexto estava me trazendo um prejuízo, uma dificuldade muito grande. E aí eu fui conseguindo me reorganizar, estudar,
cuidar dos filhos, organizar a vida, cuidar da questão financeira, tudo, também em função do processo de psicoterapia que estava acontecendo na minha vida pessoal, muito antes de escolher psicologia. Então, assim, quando eu escolhi psicologia, eu já estava... Já estava numa caminhada longa. Então, quando eu comecei a psicologia, eu já tinha uns 10 anos de processo de psicoterapia, né? E de outras formações, né? Mas, assim, quando a gente consegue, né, organizar dentro da gente e na vida da gente a questão do sofrimento, das escolhas, né, da confusão da vida de maneira geral, e fazer escolhas pautadas em possibilidades reais, a gente consegue sim superar desafios gigantescos e voltar para algo que é muito mais difícil. Então, assim, se eu falasse, né, na minha vida hoje, então, assim, hoje eu tenho, sei lá, quantos anos, mais de 10 anos atuando como psicóloga. Mas lá quando eu escolhi fazer faculdade de psicologia, que eu escolhi por uma escolha racional por causa do RH, naquela época eu poderia ter tentado medicina, né? Só que, por que eu não tentei? Primeiro, que naquela época, na minha cabeça, era uma possibilidade quase que impossível, porque eu tinha os meus filhos pequenos, uma dificuldade financeira muito grande, inúmeras questões para adequar, e naquela época não era cabível. E eu julguei naquele período, inclusive, ser algo assim inalcançável. Inalcançável. À medida em que eu fui me desenvolvendo profissionalmente, né? E que eu fui experienciando também com as outras pessoas. Também escutando e percebendo e vivenciando junto com centenas de pessoas a superação da vida, as escolhas, né, a identificação do que é possível, do que não é possível, eu fui também me trabalhando e identificando o que era possível. Quando foi acontecendo esse desenvolvimento dentro da psicologia e da experiência clínica com as pessoas, durante anos eu, inclusive, acreditei que eu não queria mais a medicina. Eu não queria, de jeito nenhum. Falei, nossa, mas porque eu verdadeiramente amo o consultório. Eu amo estar com as pessoas lá dentro. E eu sempre falo para todo mundo, e quando eu falo para você, eu agradeço verdadeiramente, eu agradeço todas as oportunidades. E eu fico emocionada. E do falar, eu já fico emocionada de novo. Né? Quem é meu paciente, quem está comigo, sabe que da maneira como as coisas decorrem, que eu fico emocionada diariamente de ver a transformação, a superação das pessoas e de poder ter a honra de viver esse processo com as pessoas. Trilhar junto, né? Caminhar junto, né, Carol? Porque isso é a coisa mais encantadora do mundo. Eu falo assim, eu de verdade espero que hoje eu não posso me dar, me dar o luxo de ser infantil, de dizer que espero que todas as pessoas vivam isso, que eu sei que não é assim, né? Mas na minha fantasia infantil que eu posso preservar Deus de mim, na fantasia romântica eu espero que todas as pessoas possam viver esta transformação, né? De se sentir plenamente satisfeito, mesmo não sendo seu maior sonho. Porque hoje, a faculdade, e é exatamente por isso que a gente se aproximou, né? E que aí eu comecei chamando ele de professor, que é meu professor aqui na faculdade, embora nós sejamos colegas de profissão, já nos conhecêssemos antes, ele vai ser meu eterno professor agora. Eu posso preservar minha fantasia infantil de que eu espero que todas as pessoas possam viver essa satisfação, né? Essa transformação, essa
honra de desenvolver algo, mesmo que não seja o seu maior sonho, o seu maior objetivo de vida. Né? Porque quando a gente está exercendo algo que nos encanta e que nos completa, é também um motor propulsor, né? É também uma forma de viver e alcançar outros objetivos. Muito bem, Carol, muito rica essa sua explicação. E já que você falou de psicoterapia, no próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a psicoterapia e quem deve fazer psicoterapia. Fica aí, a gente volta já. Gente, olha, o programa Superação de hoje está muito especial porque eu estou conversando aqui com a Carol Pereira, nossa psicóloga convidada do programa de hoje, que contou um pouco da sua experiência e do quanto a psicoterapia foi importante no seu processo de construção, vou chamar assim, Carol, para que ela chegasse até aqui. Mas, Carol, já o último bloco passa tão rapidinho, né? O que é a psicoterapia? Muita gente tem dúvidas ou não sabe o que é. Ainda hoje tem gente que tem essa terapia, coisa para quem não está bem, ou que é louco, né? Eu ouço, você deve ouvir também, mas eu não sou louco, para que fazer terapia? Explica para a gente um pouquinho o que é a psicoterapia. Acho que, numa maneira simples de dizer, o professor foi muito assertivo, né? É um processo de construção, né? É um processo de construção de si. Quem procura psicoterapia é só louco? É só quem está muito mal? Não. Qualquer pessoa pode procurar psicoterapia. Quando eu devo procurar? Eu devo procurar principalmente se eu não estou conseguindo, porque uma coisa é dever e poder, né? Dever e de verdade, eu como psicóloga e como pessoa que vive o processo, penso que todos devem procurar, ponto. Porém, quando é indispensável, que realmente precisa procurar psicoterapia, com alguém que tenha formação, porque existe diferença entre processo terapêutico, psicoterapia, análise, psicanálise, tudo isso tem diferença. Em tese, o processo de terapia, que é o mais comum que a gente ouve falar, né? E a psicoterapia, na prática, não tem muita diferença, porque visa o desenvolvimento, a construção da pessoa e principalmente, a princípio, no comecinho, né? A priori, a redução dos sintomas, né? Qual que é a diferença da psicoterapia com um psicólogo, com alguém que tem uma formação específica, ou com um terapeuta integrativo, ou holístico, enfim, tem terapeutas xamânicos, tem terapeutas diversos, né? A diferença é a questão da condução, do desenvolvimento teórico, acadêmico e da capacidade do profissional de entrar em contato com aquilo que está sendo trazido. Se são questões ligadas apenas diretamente ao cotidiano, ao sofrimento diário, à sensação de insatisfação, à inadequação, não tem problema nenhum procurar um terapeuta integrativo, holístico, xamânico, enfim, um terapeuta com outro tipo de formação, porque também visam o desenvolvimento, a remissão de sintomas, isso dentro de cada campo que cada um estuda. Então, a psicoterapia em si é só para psicólogo, é só psicólogo que faz? Também não, porque a psicoterapia é um termo que qualquer pessoa que trabalhe com processo terapêutico ligado a outra pessoa e que tenha conversa pode usar. Né? Mas quando eu devo procurar especificamente um psicólogo, ou um psicólogo que trabalhe com saúde mental, exclusivamente, né? No caso, saúde mental, que eu digo das questões
ligadas ao sofrimento psíquico mais grave, às desordens psíquicas, ao que a gente vê na medicina, que fala da questão das patologias especificamente. É necessário que seja, né, um psicólogo, alguém que tenha formação disso, e eu vou procurar caso eu esteja enfrentando algo que seja ligado a isso. Né? Assim como hoje que está em desenvolvimento a questão das deficiências múltiplas, está muito em alta a questão do autismo, né? Das pessoas que se enquadram dentro do espectro. Procuram profissionais, psicólogos que tenham formação em ABA, que tenham formação em TCC. Mas por quê? Porque estas formações fornecem a estes profissionais o subsídio que facilita o processo, o trabalho com as necessidades específicas destas pessoas. Por que uma pessoa com uma questão psiquiátrica mais grave, e neste momento eu não posso dizer nem uma patologia específica, não deve procurar uma técnica X ou Y, porque talvez este profissional não tenha qualificação, nem experiência suficiente para entender e manejar o que vai estar surgindo ali. E essa é a gravidade do que a gente vivencia hoje nessa questão do boom do capitalismo, que todo mundo oferece solução mágica e não tem solução mágica. Até porque a terapia, né, Carol, é um processo. É um processo. Tem gente que às vezes propõe profissional, vai um dia, 2 dias e já quer mudança. É uma caminhada. É um processo a médio e longo prazo. Olha aí, a médio A médio e longo prazo. É óbvio que tudo depende do que está indo procurar, mas o processo de psicoterapia, né, de terapia, por assim dizer, é sempre a médio e longo prazo. Não existe esse negócio de eu resolvo o seu problema em 12 sessões. Resolvo o seu problema em 10 sessões. Olha aí, gente, essa informação é importante. Não se resolve. Então, assim, eu sempre falo isso para as pessoas que estão comigo em processo ou que me procuram. Eu não posso ser irresponsável de te dizer quantas sessões serão necessárias, ou que você vai sair daqui em um mês ou em um ano. Não posso dizer absolutamente nada, porque tudo vai depender de como o processo vai delineando. No meu caso, na maneira como eu trabalho, ainda não existe processo de álgebra, né? Na minha concepção teórica, na maneira como eu trabalho, porque eu trabalho com psicologia analítica. Há profissionais que trabalham na terapia cognitivo-comportamental. Então, a terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar, você muito melhor do que eu para dizer, né? Porque essa é a área dele, não é a minha. Então, qualquer coisa que eu falo só com conhecimento superficial e às vezes inclusive de senso comum, né, como a gente fala. Mas existe a alta no processo da terapia cognitivo-comportamental, porque é diferente a maneira como é vista no meu. Então, assim, dentro da psicologia analítica, pode acontecer algo? É óbvio que pode, né? Se em algum momento eu entender que não tem mais absolutamente nada da pessoa desenvolver ali comigo, é óbvio que o processo será encerrado. Mas não é alta de tratamento, por assim dizer, como a gente vê na medicina ou como uma cura de um machucado físico concreto, né? Porque naquele momento nós entendemos que não há mais o que ser trabalhado. Gente, eu ficaria horas e horas conversando com a Carol, mas o nosso programa está chegando ao fim. Carol, eu quero te agradecer muito por ter estado aqui conosco no Superação. Carol vai voltar, gente, com certeza vai voltar.
o contato dela, o número dela está aparecendo aqui, então você pode contactar, falar com a Carol, marcar a sua sessão para entender como funciona esse universo. Manda Vai ser dúvida, muito bom. né? Manda dúvidas. Se tiver né? vontade de repente, não ter nada a ver com psicoterapia, mas coisas que o professor ou eu possa responder, ou que queira interagir de alguma forma, né? Enviar. Perfeito. Muitíssimo Eu obrigado. agradeço. Tudo de bom para você e nos vemos outras vezes aqui no Inspiração. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau.